Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 37 do livro do profeta Isaías. Eu expliquei a você no capítulo anterior que os capítulos 36, 37, 38 e 39 são um resgate histórico e praticamente repetem o segundo livro de Reis, capítulo 18 e 19. Qual é o que acontece nesse tempo? Esse tempo é o chamado cerco de Senaqueribe em Jerusalém, quando Jerusalém foi cercada, sitiada por Senaqueribe, depois deste rei da Síria ter tomado várias cidades de Judá. Ele tenta entrar em Jerusalém, não consegue entrar em Jerusalém, né? E nós vemos essa situação acontecendo. É importante lembrar que o profeta Isaías faz esse resgate praticamente, aliás, o livro do profeta Isaías resgata essa história para lembrar a presença do profeta nesse momento tão crucial da história de Jerusalém. Hoje você vai ver nesse capítulo 37 a intervenção de Isaías. É uma história bastante interessante porque Senaqueribe manda seus generais, manda uma delegação para dar um ultimato ao rei Ezequias, e o rei Ezequias não aceita isso, e aí entra Isaías na história. Você sabe que Isaías foi um grande conselheiro do rei Ezequias, sempre aconselhou Ezequias a não fazer certas alianças, né? Ezequias ouviu bastante vezes os conselhos de Isaías, outras vezes não ouviu, porque Ezequias acabou fazendo aliança com o Egito, que o próprio Isaías tinha condenado, mas hoje a gente vai ver essa intervenção de Isaías. Veja, muito interessante, muito interessante. São fatos históricos retomados aqui no livro do profeta Isaías, tá bom? Vamos lá? Dá um like no vídeo. Isso, agora você vai fazer o seguinte. Agora você vai compartilhar esse vídeo, você vai se inscrever no canal e vai chamar mais gente para a gente fazer essa caminhada. Ah, escuta aqui, ó. Você que está assistindo pela primeira vez, lendo comigo pela primeira vez, lembra que eu quero você lendo a Bíblia toda comigo, toda. Então aí tem aqui neste canal, no meu canal, todas as playlists que tem os livros da Bíblia que nós já lemos. Desde Gênesis a gente vem andando até aqui, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, capítulo 37, e o tema central desse capítulo é a intervenção de Isaías nesse momento em que o rei vai sitiar, vai fazer o cerco em Jerusalém, o rei assírio. A este relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e, envolvendo-se num saco, dirigiu-se ao templo do Senhor. Depois enviou Eliacim, prefeito do palácio, o escriba Sóbina e os decanos dos sacerdotes, cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: eis que diz Ezequias, este dia é um dia de tribulação, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão prestes a nascer, mas falta força para pô-los no mundo. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do general enviado pelo rei da Síria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e irá castigá-lo pelas palavras que ouviu. Intercede, pois, em favor do resto que subsiste ainda. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, o qual lhe deu esta resposta: eis o que diz o Senhor, não te espantes com as palavras que ouviste e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Síria. Vou insuflar-lhe um espírito que, ao receber uma certa notícia, o fará retornar à sua terra, onde eu o farei morrer pela espada. O general, que soubera que o rei da Assíria tinha deixado Laques, voltou para junto do seu soberano e encontrou ocupado com o cerco de Lébina. O rei recebeu a seguinte informação a respeito de Taraca, rei da Etiópia:
ele acaba de pôr-se em marcha para fazer-te guerra. Senaqueribe enviou então mensageiros a Ezequias, dizendo-lhe: eis o que direis a Ezequias, rei de Judá: não te deixes enganar pelo Deus que tu confias, pensando que Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Tu ouviste contar como os reis da Síria trataram todas as terras que devastaram, e tu escaparias? As nações que meus ancestrais aniquilaram, Goza, Ara, Resef e os filhos de Éden que estavam em Tel-Bazar, porventura foram salvos pelos seus deuses? Onde está o rei de Emate, o de Arfade, o de Laís e o de Sefarvaim, de Aná e de Ava? Ezequias, tomando a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, depois subiu ao templo e a desdobrou diante do Senhor, dirigindo-lhe esta súplica: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós que estáis sentados sobre os querubins, não há outro Deus senão vós, por todos os reinos da terra, vós que fizestes o céu e a terra, inclinai o ouvido, Senhor, e escutai. Abri os olhos, Senhor, e vede. Ouvi a mensagem que Senaqueribe fez trazer para ultrajar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria despovoaram as nações, devastaram seus territórios e entregaram seus deuses às chamas. É porque não eram deuses, eram objetos feitos pela mão do homem, de pau e de pedra, e eles os aniquilaram. Mas vós, Senhor, nosso Deus, livrai-nos da mão de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, Senhor, sois o único Deus. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: eu ouvi a súplica que tu me dirigiste por causa de Senaqueribe, rei da Síria. Eis o oráculo que o Senhor pronuncia contra ele. A virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem insultaste e ultrajaste? Contra quem elevaste a voz e olhaste por cima dos ombros? Ao Santo de Israel. Por meio de teus servos insultastes o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros galgarei ao cimo dos montes, aos confins do Líbano. Abaterei os seus cedros mais altos, seus cipresses mais belos. Penetrarei até os últimos limites do meu bosque mais espesso. Cavarei e beberei água estrangeira. Com a planta de meus pés ressecarei todos os canais do Egito. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá? Desde remotos tempos decidi o que agora realizarei. Reduzirei a ruínas e escombros cidades fortificadas. Seus habitantes ficarão sem forças, serão tomados de pavor e confusão, semelhantes à erva da pastagem, ao capim dos telhados, aos frutos atingidos pela longa estiagem. Eu sei quando te levantas e te sentas, quando sais e quando entras, e conheço teus furores contra mim, porque ficaste furioso contra mim e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências, porei argola em teu nariz e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E eis que te servirá de sinal. Este ano se comem restolhos. O ano que vem, aquilo que nascer sozinho. No terceiro ano, porém, semearei e colhereis, plantareis vinhas e comereis os seus frutos. O resto que subsistir da casa de Judá lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Pois de Jerusalém surgirá um resto, e no monte Sião sobreviventes. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Síria. Não entrará nesta cidade, nem atirará flechas contra ela. Não lhe oporá escudo, nem o cercará de trincheiras, mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade. Oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la por minha causa e de Davi, meu servo. O anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios
e feriu 185.000 homens. No dia seguinte de manhã, ao despertar, só havia lá cadáveres. Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento, retomou o caminho de sua terra e ficou em Nínive. Certo dia, em que ele estava prostrado no templo de Nesroque, seu Deus, seus filhos, Andrameleque e Sarazar, o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Azaradom o sucedeu no trono. Meu filho, não se coloque contra Deus que o negócio dá errado. Muito bem, o que acontece aqui? Você sabe que esse capítulo começa depois daquela embaixada ter vindo até o rei Ezequias e com uma mensagem dizendo, o rei Senaqueribe vai invadir e vai acabar com tudo. E não me venha com churumela, porque esse negócio de dizer que o seu Deus vai ajudar, porque se fosse ajudar, por que não ajudou os outros deuses, não ajudaram os seus povos aqui? O rei Senaqueribe já conseguiu pegar Samaria, já conseguiu pegar Emat, Shafat, Sefavaim, já conseguiu pegar Lax, já conseguiu pegar um monte de cidade de Judá, e agora é Jerusalém. Aí, o rei Ezequias, hoje no capítulo 37, fica apavorado, e manda falar com Isaías. E Isaías fala, Ezequias, acalma, assim diz o Senhor, olha, assim diz o Senhor, eis o que diz o Senhor, não te espantes com as palavras que ouvistes, com os ultrajes que foi feito do rei da Síria contra o próprio Deus. Vou insuflar-lhes um espírito que ao receber certa notícia, o fará retornar à sua terra, onde eu farei morrer pela espada. Isaías já falou isso aqui, Quando o rei Senaqueribe vem com toda aquela empáfia, dizendo, nós vamos acabar, nós vamos pegar Jerusalém, o Ezequias fala, pelo amor de Deus, Isaías, o que a gente faz? Isaías fala, calma, Deus está mandando dizer para você isso. Calma, eu vou fazer o Senaqueribe voltar para a sua terra, onde o farei morrer pela espada. Acontece que o rei Senaqueribe manda uma outra delegação, mais ameaçadora, e fala, não vai ter jeito, nós vamos invadir. É esse momento, depois dessa segunda delegação, que o rei Ezequias pega, a carta dos mensageiros e vai para o templo rezar. O rei Ezequias reza. E depois de uma linda oração, no versículo 14, uma linda oração, Isaías manda uma mensagem para ele. E uma mensagem muito interessante para ele, dizendo que olha o que vai acontecer, Olha o que vai acontecer. E é nessa mensagem, o próprio Deus fala pela boca do profeta, dizendo assim, eu não sequei os rios no Egito, eu não abati as florestas no Líbano, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Então, não se preocupa, porque eu vou fazer. E olha que interessante, na profecia de Isaías, Deus manda um sinal. Como vai ser o sinal? O sinal é o seguinte, neste ano, nós estamos comendo restolhos, porque está falando do cerco de Senaqueribe. O povo dentro de um cerco praticamente come restolhos. No ano que vem, vocês vão semear, aliás, no ano que vem, ainda não deu tempo de semear. Então, no ano que vem, vocês vão comer o que nasceu sozinho. Presta atenção. Então, quando o cerco acabar. Mas no terceiro ano, vocês vão semear e plantar. E vai dizer, a mensagem do profeta Isaías é o seguinte, o resto que sobrou aqui em Jerusalém, o resto de Judá, vai florescer e vai de novo ver a glória, que vem do alto. Então você está entendendo o que Isaías fala? O povo está cercado dentro de Jerusalém,
já todas, várias cidades grandes que em Judá já foram tomadas, o povo está morrendo de medo e Isaías fala, essa é a promessa de Deus para vocês, não vai acontecer nada com vocês aqui em Jerusalém, porque Deus vai proteger vocês, atenção, e dá um sinal, escuta, nesse ano vocês estão comendo o resto, por quê? Porque estão no cerco, o ano que vem vocês vão comer o que nascer naturalmente, por quê? Porque vocês passaram o ano todo no cerco, então não vai dar tempo de plantar. Mas no terceiro ano, presta atenção, a abundância e o resto, o tema do resto, lembra? O resto de Israel, o resto de Judá, o resto, o pouquinho que sobrou em Jerusalém vai florescer. E realmente acontece, gente, realmente acontece. Acontece algo no acampamento do rei de Senaqueribe, que estava sitiando Jerusalém, muita gente morre mesmo, muita gente morre, viu? E o rei Senaqueribe levanta acampamento, volta. Quando ele volta para Nínive, o que acontece? O rei vai ser morto pelos seus dois filhos, que vão fugir, e quem vai suceder no trono é o seu filho, o outro filho, chamado Asaradom, que vai continuar com essa política também expansionista e uma política também de querer conquistar. Realmente, aqui nós temos duas coisas. Deus ouve a oração do rei Ezequias. Deus defende o seu povo, Deus defende e não deixa com que aconteça nada com o seu povo. Vem cá, no versículo 9, só para a gente entender, aqui não tem muita coisa que explicar, porque isso aqui é a repetição do segundo livro de Reis. Mas no versículo 9 fala assim, ó, o rei recebeu a seguinte informação a respeito de Taraca, ele acaba de pôr-se em marcha para fazer guerra. Senaqueribe enviou então mensageiros a Ezequias dizendo-lhe, essa aqui é a segunda delegação que vai. Vai uma primeira delegação que ameaça o rei Ezequias. Ezequias fica com bastante medo, aquela coisa toda, e fala com o profeta Isaías. O profeta Isaías fala, ó, Deus mandou falar, não se preocupe. Vai depois uma segunda delegação. Essa segunda delegação que mete mais medo em Ezequias, a Ezequias vai rezar. Mas essa se trata da segunda delegação. Aqui tem uma figura interessante que eu queria mostrar para você, que você já viu várias vezes isso na Bíblia. Seus habitantes, quando ele fala assim, né, que as ruínas que vão acontecer, tudo em Jerusalém, tal, para depois florescer, né? Seus habitantes ficarão sem forças, serão tomados de pavor e confusão, semelhantes à erva das pastagens e ao capim dos telhados. Você já viu que muitas vezes a Bíblia fala, é como a erva dos telhados que seca logo, como o capim que dá nos telhados que logo seca e tal. O capim dos telhados é uma coisa interessante. Como que eram as casas naquele tempo? As casas lá naquela região. As casas naquela região, elas eram casas que não tinham essa divisão que nós temos nas nossas casas hoje, quarto, sala, cozinha e tal, não. Geralmente era uma casa que protegia do calor, do frio, né? Um grande cômodo, sim, né? Junto da casa, lá do lado de fora, tinha sempre uma estrebaria, ficavam os animais e tal. E nessa casa, praticamente, ali dentro, era onde eles dormiam, para abrigar. Onde que era, tipo, onde eles passavam o dia, onde eles passavam, assim, recebia as pessoas e tal. Na parte de cima, no telhado. Era como se fosse a sala de estar deles. Ali você ficava na tarde tomando uma brisa, tomando um chá, comendo alguma coisa, olhando e tal, mas na parte de cima do telhado. E na parte de cima do telhado, geralmente era preparado, não era telhado assim, né? A parte de cima do terraço, o telhado, né? Era preparado como? Eles colocavam bastante, tipo assim, junco, né? Madeira, junco, assim, e punha barro em cima.
ali e eles punham barro. As pessoas mais ricas colocavam até um ladrilho em cima, mas a maioria colocava só o barro, só o barro. Inclusive, há uma prescrição no livro do Levítico que manda construir um parapeito do lado para proteger as pessoas, para as pessoas não caírem. Né? Por quê? Porque a maior parte do dia as pessoas ficavam ali, né? Ou recebendo alguém, ou então recebia as pessoas, ou então de noite para tomar uma brisa e tal, aquela coisa. Né? Então, o próprio livro do Levítico manda fazer um parapeito, porque muita gente caía. Tá. Esse barro que estava lá em cima, para não ter muito calor embaixo da casa, muita gente plantava tipo uma graminha, um capinzinho lá em cima. Ou então, naturalmente nascia o capinzinho e tal. Só que como era sol, muito sol, e aquele barro era bem fininho, aquele capim secava logo, né? Ele brotava e secava, né? E aí, a Bíblia sempre compara as coisas que não duram como a erva, como o capim que nasce nos telhados. Ele fica verde e logo seca. Só curiosidade para você, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. A gente está vivendo esse momento muito bonito agora do cerco de Jerusalém, que aconteceu no ano 701. Jerusalém não é tomada, Jerusalém é protegida por Deus para que ela não caia na mão de Senaqueribe. Et crutim domini fugit partes adversae, vite teleo detribiuda radix Davide. Aleluia.